todos presentes aqui no centro, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações na noite de hoje. Quem for assistir depois também a gravação pelo YouTube do centro, que recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus. Eu estava vendo ali nas minhas anotações, a última vez que eu estive aqui foi em 2019, em julho de 2019, ou seja, 5 anos já. Então eu agradeço o convite da casa por retornar aqui mais uma vez. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, então, acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais uma oportunidade de recebermos tudo aquilo que viemos buscar aqui numa casa espírita, que todos os amigos espirituais presentes nesta casa derramem sobre cada um de nós as bênçãos necessárias, o amparo que cada um precisa, e que ao final da noite de hoje, cada um de nós possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares que lá deixamos, e que esta casa seja sempre envolvida com muito amor, com muita luz, com muitas bênçãos do plano maior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes de começar a palestra, com a permissão da casa, queria fazer uma homenagem. Acho que acredito que muitos de vocês conheceram esse companheiro aqui, o Didi Pellegrino. É a primeira vez que eu vim à casa, foi em 2016, a convite dele. Me lembro bem dos convites efusivos que ele me fazia, então resolvi, não achei outra foto dele. Eu tenho certeza que eu tirei uma foto dele aqui numa das vezes que eu vim, mas eu não achei, deve ter se perdido nesses vai e vem de computadores. Mas queria deixar uma singela homenagem aqui ao nosso companheiro Didi. Tenho certeza que faz muita falta para vocês e é um companheiro muito querido também por nós lá em Sorocaba. Eu conheci ele através de um outro companheiro que vinha aqui, o Zé Milton da Costa, e aí nessas conversas, convida ele também e tal, daí acabei vindo aqui a convite do Didi. Então, de onde ele estiver no plano espiritual, ele receba o nosso carinho, o nosso amor, a nossa afeição, e que os caminhos espirituais dele sejam muito iluminados, que ele prossiga aí na sua jornada evolutiva. E quem sabe ele possa vir um dia trabalhar aqui espiritualmente na casa, se é que já não está aqui, Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar na noite de hoje, lar com o Evangelho. Acredito que muitos aqui já tenham ouvido falar sobre o tão famoso Evangelho no lar, mas muitas vezes a gente acaba, aqueles que já fazem, às vezes fazem de uma forma muito maquinal, muito automática. Aqueles que não fazem, quem sabe uma sementinha possa ser plantada na noite de hoje no coração de vocês. Porque quando a gente vem a uma casa espírita, a gente vem e recebe tudo aquilo que a gente precisa, todos os benefícios espirituais que a casa está devidamente preparada para nos oferecer. Mas a gente também pode estender essas bênçãos para a nossa casa, para o nosso lar terreno, né? Escolhendo um dia na semana, pelo menos um dia na semana, um dia, um horário na semana que seja adequado, né, ou para toda a família, ou para aqueles que desejarem fazer. Então eu trouxe aqui algumas reflexões sobre o Evangelho, alguns pensamentos de vários autores espíritas, né, não são pensamentos meus, mas tenho certeza que vai, para aqueles que já fazem, vai deixar aquela semente cada vez mais fortalecida, e aqueles que não fazem, quem sabe pensar com carinho em começar a fazer o Evangelho nos seus lares. Então, para a gente só entender e refletir a respeito, o que nós estamos permitindo que entre na nossa casa, no nosso lar terreno? Hoje em dia, com as facilidades da internet, com todos os mecanismos, né, virtuais que nós temos, nós deixamos entrar muitas vezes na nossa casa energias que não são das mais edificantes, por exemplo. E aí acontece essa série de coisas, muitas vezes, dentro do nosso lar terreno. Pensamentos negativos de todas as formas, discussões entre os membros da família, palavrões, para quem tem criança em casa, principalmente, idosos, né? Não é uma energia positiva, né? Você ficar falando palavrão. Às vezes a gente fala de uma forma até automática, né? Mas isso não é legal. E as famosas fofocas, tenho certeza que ninguém aqui faz fofoca, tenho certeza que ninguém aqui ouve alguma coisa de alguém e repassa adiante. Afinal de contas, estamos numa casa espírita, todos nós temos, né, os pensamentos firmes em Jesus, então, mas é mais para a gente pensar a respeito, né, das pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente
recebe uma informação que não necessariamente é uma informação correta, e às vezes sem querer a gente acaba repassando isso, e isso não é legal, né? Seja um conhecido nosso, seja alguém famoso, porque, né, tem muita gente que às vezes adora assistir aqueles programas de televisão que falam sobre os famosos, né? E se alimentam disso, né? Ficam ali absorvendo aquela energia que a gente sabe que não é tão positiva assim. Então, muitas vezes a gente está permitindo que entre na nossa casa, no nosso lar terreno, energias que acabam ocasionando tudo isso. E aí, eu deixo aqui uma outra reflexão. Será que nós estamos permitindo que Jesus entre na nossa casa? Eu gostei muito dessa foto aí, de Jesus batendo na porta. Imagine Jesus batendo na porta da sua casa, ou para quem mora em apartamento, né, tocando a campainha do seu prédio e pedindo permissão para adentrar no seu lar. Será que nós permitimos que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa vida? Ah, mas eu sou espírita, eu vou no centro, claro que eu permito. Será que no dia a dia, na correria do dia a dia, nas coisas que a gente acaba fazendo de uma forma tão automática, a gente permite que o nosso mestre, o nosso verdadeiro guia e modelo, o nosso amigo, porque Jesus é nosso amigo, é assim que nós temos que encará-lo, um amigo, um irmão mais velho, aquele que veio para nos trazer tantos ensinamentos, e a gente permite que ele entre na nossa casa? Então, quando a gente fala do Evangelho no lar, nada mais é do que deixar que Jesus entre na nossa casa. E o Evangelho no lar, ao contrário do que muita gente pensa, não foi uma invenção espírita. Não está lá nas obras da codificação. Isso vem muito além disso. Eu costumo dizer que falar sobre o Evangelho no lar deveria ser uma prática não só nossa espírita, mas de todas as religiões. Até porque não foi, de novo, o Espiritismo que inventou o Evangelho no lar. E a gente vai ver aqui algumas reflexões sobre isso. No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, logo no primeiro capítulo, o culto cristão no lar, nos diz lá o Neio Lúcio: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e falou com bondade. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E aqui só um parênteses. A gente fala tanto em paz no mundo, né? A gente vê países em guerra, até hoje, né? Em pleno século XXI, pessoas se matando pelos motivos mais absurdos possíveis. E a gente devemos sempre fazer orações por essas pessoas, principalmente pelas pessoas atingidas, e também por aqueles que provocam as guerras, embora a gente às vezes não consiga fazer orações por essas pessoas, mas muitas vezes são os que mais necessitam. Jesus já nos dizia: quem é que precisa de médico? Quem é que precisa dos médicos? São os doentes, e essas pessoas são doentes da alma. Devemos orar por eles também. Só que muitas vezes as guerras, as pequenas guerras, estão dentro das nossas casas. E essas guerras muitas vezes a gente não combate. A gente perde pelas guerras lá fora e não combate as próprias guerras, as pequenas guerras internas que temos dentro da nossa casa. E é o que o nosso amigo Neio Lúcio já veio nos lembrar aqui nesse trecho. Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então Jesus, nosso guia e modelo, nosso irmão maior, foi o primeiro a implantar o Evangelho no lar. Na casa de Pedro, que depois se transformou ali num grande reduto, né, dos cristãos, a casa do caminho. Então, quando a gente fala em Evangelho no lar, não deveria ser algo apenas de nós espíritas, mas de todas as religiões cristãs principalmente. Se as outras religiões não falam do Evangelho no lar, deveria ser um dever nosso, enquanto espírita, propagar o Evangelho no lar. Falar para as pessoas, para os amigos, parentes, pessoas próximas: você faz Evangelho no lar? Sabe como fazer Evangelho no lar?
independente de religião. Porque Jesus é o mesmo para nós, espíritas, para católicos, para os evangélicos. E por que a gente tem vergonha de falar de Jesus? Por que a gente tem vergonha de falar sobre o evangelho no lar? Deveríamos ter essa prática. Às vezes a gente envia mensagens, fotos, piadas de mau gosto para as pessoas, a gente encaminha isso com uma velocidade tão grande, e quando é para falar de Jesus, a gente se cala. Deveríamos mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Primeiro fazendo o evangelho em nossos lares, e depois divulgando essa prática cristã, que Jesus implantou, o primeiro culto cristão na casa de Pedro. Então, não foi uma invenção espírita, então cabe a cada um de nós fazer a nossa parte e em falar cada vez mais sobre o evangelho no lar. E aí, muita gente se pergunta, puxa, mas eu vou fazer evangelho na minha casa sozinho? Temos essa passagem do evangelho de Mateus, onde diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei no meio deles. E é muito comum a gente, para quem trabalha em centro espírita, né, ouvir as pessoas dizerem, mas na minha casa ninguém é espírita, ou ninguém quer fazer evangelho no lar, eu vou fazer sozinho. Ok, qual o problema de se fazer sozinho? Mas ali na passagem bíblica diz 2 ou mais reunidos. E os nossos amigos espirituais não contam? Porque sozinho nós nunca estamos. Ou ainda, que a gente queira uma presença material ao nosso lado, para quem tiver animalzinho em casa, põe o animalzinho para fazer junto, qual o problema? Ou o animal não pode receber as bênçãos de Deus dentro da nossa casa? E tem alguns companheiros espíritas que acham que não pode, que os animais não são dignos de merecer, de receber as bênçãos de Deus. Lamento profundamente a esses companheiros espíritas que pensam dessa forma. Não sei se essas pessoas têm animal em casa, se já sentiram o amor de um animalzinho em casa, mas Jesus é o mesmo para todos. Deus é Pai de todos nós, humanos e animais. Então, sozinho nós nunca estamos. A gente não pode dar essa desculpa de que eu só vou fazer o evangelho sozinho. A gente pode ou convidar, no bom sentido, um animalzinho para fazer junto com a gente, mas sempre teremos a presença dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo de guarda, que sempre estará ao nosso lado. E aí eu trouxe alguns pensamentos, algumas frases de vários autores espíritas, né, para a gente reforçar a prática, para quem já faz, para reforçar a prática, ou para aqueles que ainda não fazem, pensar a respeito. O primeiro deles, José Carlos de Luca, né, um autor muito conhecido do meio espírita, no livro Sem Medo de Ser Feliz, tem lá um capítulo que chama Você Está em Forma, e ele fala sobre o Evangelho no Lar nesse capítulo. A reunião do Evangelho no Lar é ferramenta maravilhosa de enriquecimento espiritual. Jesus gostava de conversar com os amigos, com as pessoas, andando de casa em casa e realizando o Evangelho no lar. Rememoramos essa vivência do Mestre, tendo a certeza de que Ele também estará em nossa casa para aquela conversa amiga e trazendo o equilíbrio e os ensinamentos fortalecedores. Olha que maravilha a gente pensar que Jesus está na nossa casa conversando com a gente. Ao fazer o Evangelho no lar, nós estamos, primeiro, permitindo que Jesus entre na nossa casa, como naquela figura inicial lá que eu mostrei. E depois, conversando com a gente, como um amigo que é, como um espírito iluminadíssimo que é, mas o nosso amigo, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que cuida de nós, que cuida das nossas vidas, que cuida do nosso coração, das nossas aflições. Fazer o Evangelho é isso. É permitir que Jesus entre na nossa casa e tenha uma conversa amiga com a gente. Olha que maravilha. Às vezes a gente não para pensar sobre esse aspecto. Às vezes a gente faz o Evangelho de uma forma, às vezes até com pressa, né? Querendo se livrar daquilo. Puxa, se livrar da presença de Jesus. A gente tem 24 horas no dia, a gente não pode destinar 15, 20, meia hora do nosso dia e uma vez por semana para que Jesus adentre a nossa casa. Nas outras horas do dia e da semana, a gente tem tempo para tudo, menos para falar de Jesus, menos para conversar com Jesus. Então, o Evangelho no lar também é isso, uma conversa com Jesus. Emmanuel, no livro O Consolador, a psicografia do Chico Xavier, a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A escola poderá fazer o cidadão,
Mas somente o lar pode edificar o homem. É na nossa casa onde tudo começa. Ah, mas a minha casa está de cabeça para baixo, está tudo difícil lá. Ok, a gente sabe que muitos lares estão em situações assim. Mas quando a gente começa a levar a luz de Jesus para a nossa casa, as coisas começam a entrar nos eixos. E aí, realmente, a nossa casa vai se tornar tudo isso que o Emmanuel nos disse. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. O problema é que muitas vezes a gente não faz a nossa parte. A gente vem até a casa espírita, pede ajuda, passa em atendimento fraterno, faz os tratamentos espirituais, mas a gente sai daqui sem fazer nada. A gente pode vir toda semana, passando atendimento fraterno toda semana, o tratamento espiritual toda semana. Se eu não fizer a minha parte, não vai adiantar. A gente precisa agir. Espiritismo é ação, não é só teoria, é ação. Por isso que muitas vezes as pessoas, puxa, é difícil ser espírita, né? Depende do ponto de vista. Se é para você vir aqui, só assistir a palestra, receber a fluidoterapia e ir embora, você acha que já está tudo certo? Desculpa, está se auto-enganando. Cada semana vem uma pessoa diferente aqui falar com vocês. Cada semana é um ensinamento diferente que vocês recebem. Cada semana é uma oportunidade de praticar aquilo que vocês ouvem. Todos nós, inclusive eu, porque ao fazer uma palestra, eu sou o primeiro a estar me ouvindo. Eu sou o primeiro a ter que, de alguma forma, pôr em prática isso. Então, quando eu já fiz meu pai me acompanha em todas as palestras que eu faço, eu já fiz essa palestra acho que umas 10 vezes. Cada vez que eu faço, é um reforço que eu tenho para as minhas práticas. Do Evangelho no lar, da minha vida, na prática do centro espírita onde eu frequento. A gente precisa reforçar isso. Ah, já ouvi isso, já li isso daí. Tá, você está fazendo aquilo que você está reclamando em dizer que já ouviu isso? Às vezes a gente ouve e não faz. É isso que a gente precisa começar a aprender, pôr em prática aquilo que a gente ouve. Livro Luz no Lar, também psicografia do Chico Xavier. Aí uma mensagem da irmã Sheila. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, nos preparamos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Quantas vezes a gente não ouve pessoas dizerem, puxa, dentro de casa a pessoa é um tirano, é uma tirana, e fora de casa é um doce de pessoa. Nós deveríamos ser um doce de pessoa, começando dentro da nossa casa. Não só fora, não só com os outros. Principalmente dentro da família. Se nós não formos pessoas queridas dentro do nosso próprio lar, a gente precisa mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, essa mensagem é para calar fundo no coração daqueles que, puxa vida, será que eu sou querido dentro da minha casa? E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Ou, quando a gente para e pensa, a gente reclama dos outros. O problema é o outro. O problema é o marido, é a esposa, o filho, é o cachorro. Todo mundo é culpado, menos a pessoa que não para refletir sobre as suas atitudes. Então, a irmã Sheila vem nos trazer uma informação muito importante para a nossa reflexão. E quando que a gente tem que fazer essa reflexão? Que é o melhor momento para isso? Antes de dormir, o nosso travesseiro, que é o nosso grande conselheiro. Antes de dormir, pare e reflita sobre tudo aquilo que a gente fez durante o dia. Aliás, é uma recomendação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a recomendação de Santo Agostinho. Refletir sobre tudo aquilo que a gente fez no dia. E se a gente tiver a humildade em reconhecer que fizemos algo de ruim, que a gente corrija no dia seguinte, ou nos dias seguintes. André Luiz, no livro Os Mensageiros, aliás, é uma cena ali do próprio filme, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros, em que a família se reúne num determinado momento e faz o Evangelho no lar. E, aliás, aquela casa era, né, pelo filme ali, uma extensão, ou um pequeno reduto da colônia Nosso Lar. E, para quem assistiu o filme, né, e no livro fala bastante sobre isso, tem um capítulo lá específico sobre isso, capítulo 37, peguei só um trechinho para refletirmos. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Por isso, o culto familiar do Evangelho é um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno.
O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Quando a gente pede a proteção para a nossa casa, quando a gente vem aqui ao centro espírita e pede a proteção para o nosso lar terreno, para ele se transformar numa fortaleza, para ser o nosso ponto seguro, nosso porto seguro, o local onde, ao final do dia, de um dia de trabalho, de estudo, ao final aqui da tarefa do centro espírita, que a gente possa pensar, puxa, estou voltando para minha casa, que bom, que alegria voltar para minha casa. Quando a gente faz uma viagem, ao voltar na estrada, ai, graças a Deus estou chegando em casa. Agora, quantas e quantas pessoas não têm aquele sentimento de, puxa, vou voltar para casa? Bate aquela tristeza, aquela angústia, porque o lar não se transformou numa fortaleza. Porque a pessoa não conseguiu fazer do seu reduto doméstico um local sagrado. Então a gente precisa modificar isso. Para aqueles que estão com esse sentimento, ou para quem conhece alguém que está nessa situação, mais um motivo para falar do Evangelho no lar. Ah, vai modificar do dia para a noite a situação? Não, mas com persistência, com disciplina, como orientou Emmanuel a Chico Xavier, as coisas começam a mudar. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Esperar que caia do céu como um milagre divino, uma bênção, não é bem assim que funciona. Nós, enquanto espíritas, sabemos que tudo aquilo que a gente recebe é por nosso mérito, pelos nossos esforços. E o nosso lar precisa ser um local sagrado pelos nossos esforços. Que a gente faça do nosso lar uma fortaleza, como recomendou André Luiz. Emmanuel, no livro Luz no Lar, o culto do Evangelho no lar é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Por isso que a gente precisa permitir que Jesus adentre a nossa casa, para que as paredes da nossa casa estejam protegidas, espiritualmente falando, para que o nosso lar esteja protegido, para que a gente lance ali, como nos diz Emmanuel, raízes sólidas, uma base sólida. E quem é que vai fazer isso? O vizinho? O dirigente do centro espírita? Não, cada um de nós. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio lar. Ainda bem que somos nós os responsáveis. Imagina se a gente tivesse que depender dos outros para que isso acontecesse. Nós somos os responsáveis e nós temos totais condições de fazer isso. Todos nós que estamos aqui. Bezerra de Menezes, nosso querido amigo espiritual, médico dos pobres, que até hoje está ali amparando e auxiliando cada um de nós, no livro Temas da Vida, também psicografia do Chico Xavier. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance das nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, trabalhemos pela implantação do Evangelho na nossa casa, trabalhemos pela implantação do Evangelho na casa de um amigo, de um parente, alguém que, de repente, aqui do centro espírita, puxa, ainda não faço Evangelho. Procura alguém da casa espírita, que tenho certeza que vai ter alguém para orientá-los, para auxiliá-los a implantar o Evangelho no lar. Tenho certeza que a ajuda não faltará. Falo pelo nosso centro espírita lá, todas as semanas, aliás, daqui a pouco, 9 da noite, entra no ar um programinha que a gente fez lá, chama Evangelho, no nosso caso, Evangelho no Jeff, que é o nome do nosso centro espírita. E toda semana a gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para incentivar as pessoas a fazer o Evangelho em suas casas. No nosso caso, a gente tem um trabalho lá de vibrações à distância, então a gente faz o Evangelho, faz a leitura do Evangelho e já emenda com as vibrações à distância. No nosso caso, para os animaizinhos, que é o foco do nosso trabalho lá na nossa casa espírita. Então, a gente tem recursos hoje, recursos online inclusive, para a gente começar a implantar o Evangelho. Não tem desculpa para a gente dizer, eu não sei, eu não sabia, puxa, onde que eu vou arrumar alguém que possa me ajudar? Nós temos várias formas hoje, várias ferramentas hoje, na própria casa espírita e também para aqueles que de repente
se sentirem mais confortáveis dentro na internet mesmo. A internet também serve para isso, não é só para ficar vendo coisas que não devem. A internet é uma valiosa ferramenta para nos ajudar. A palestra que está sendo gravada, daqui a uns dias vai estar na internet, vai estar disponível para quem tiver interesse em ouvir essas palavras, em adquirir um pouquinho de conhecimento. Então aproveitemos esses mecanismos que o mundo moderno hoje nos oferece. Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus, olha só, além de adentrar a nossa casa, possa pernoitar em nossa casa. Olha que maravilha! Deixar que Jesus entre na nossa casa e pernoite na nossa casa. Que bênção! Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem na fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Essa outra frase aqui, quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quantas vezes a gente não ouve aqui dentro da casa espírita, pessoas às vezes reclamando: puxa, deve ter um obsessor na minha casa me atrapalhando, por isso que a minha vida não dá certo. Às vezes até tem. Mas na grande maioria das vezes, sabe quem é o grande obsessor da nossa casa? Nós mesmos. Ou nós permitimos, muitas vezes, que ao invés de Jesus adentrar na nossa casa, um espírito menos esclarecido fique ali. E aí ele vai pernoitar na nossa casa, vai atrapalhar a nossa casa. Só que na grande maioria das vezes, quem realmente está atrapalhando o ambiente doméstico somos nós mesmos. Só que a gente gosta de terceirizar o problema. A gente gosta de jogar, muitas vezes, a culpa num espírito que a gente não está vendo, que a gente acha que está ali atrapalhando a nossa vida. E muitas vezes quem está atrapalhando a nossa vida somos nós mesmos, porque a gente não permite que Jesus entre na nossa casa, a gente não permite que Ele pernoite na nossa casa, e a gente está deixando que energias não muito elevadas fiquem na nossa casa. A gente arruma até um quartinho para a energia negativa tá lá. A gente passa até comida por baixo da porta, água por baixo da porta, espiritualmente falando. A gente fica cultivando aquilo. A gente precisa mudar isso, mudar a nossa forma de pensar e de agir, para daí sim permitir que Jesus se demore na nossa casa, que Ele faça ali morada na nossa casa e no nosso coração. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. E aí, uma fotinho muito singela, sugestão, sugestão, fica a dica. Quando a gente procura lá na internet como fazer evangelho no lar, essa é uma das primeiras imagens que aparece. São 6 quadrinhos, muito simples, muito didáticos. Sugestão. Salva essa foto, procura lá depois com calma, em casa, ou se alguém quiser tirar foto também, fique à vontade. Procura essa foto, salva no celular, salva no computador e manda para um amigo, para um parente, para alguém que esteja precisando. Puxa, como é que faz evangelho no lar? Aqui, todo o roteirinho ali, bem simples, bem didático. A gente manda tanta coisa para os outros que não acrescentam em nada. O que custa a gente mandar para alguém um roteiro de como fazer evangelho no lar? A gente às vezes nem para pensar nisso. Né? Recebe uma piada de mau gosto, já repassa. Recebe uma fofoca de alguém, já repassa. Recebe uma foto, né? Enfim, já repassa. Ou pede para alguém: você tem tal foto aí? Agora, para falar de Jesus, para falar de coisas elevadas, mesmo sendo espíritas, nós não fazemos isso. Puxa, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou carola do centro. E daí que pensem isso? E daí? O importante é a gente ter Jesus no nosso coração e repassar isso para as pessoas que precisam. Alguém aqui, tenho certeza que todos aqui já ouviram a oração de São Francisco. Tem um trecho da oração de São Francisco que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Nós podemos ser instrumentos da paz de Deus ensinando as pessoas a fazer evangelho no lar. Por que não? Podemos, basta a gente querer. Para que fazer evangelho no lar? O cultivo dos bons pensamentos satura o ambiente doméstico de boas vibrações, facilita a presença dos benfeitores espirituais, que trazem amparo, inspiração para superar as dificuldades que porventura surjam na vida, entre
os benefícios do Evangelho no lar. Tudo isso daí. Cultivar bons pensamentos e atrair os bons espíritos para a nossa casa. Uma campanha Evangelho no lar e no coração. Muitas casas espíritas distribuíam esse panfletinho, não sei nem se eles continuam publicando, mas tem na internet, tem esse panfleto, esse material na internet, muito didático, muito simples, ensinando o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Escolher um dia e horário na semana, reunir a família, né, quem quiser se sentir à vontade de colocar ali uma aguinha para ser edificado, fazer uma leitura edificante do Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece de encerramento, coisas simples, para que tudo isso ocorra, para que a presença dos benfeitores espirituais se faça presente em nossa casa. E aí, sugestões para o Evangelho no lar, além do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Tem aqui livros do Emmanuel, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Vinha de Luz. São livros bem edificantes, são trechos da Bíblia e aí as explicações do Emmanuel. Tem o Sinal Verde do André Luiz, muito interessante também. Aquele Minutos de Sabedoria, aquele livrinho pequenininho de bolso, como um complemento do Evangelho, eu acho bem interessante também. E esses dois livros aqui que eu sempre recomendo, chama Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz. São 2 volumes mesmo, né? Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente nesse livro. Então, por exemplo, você começa lá a ler capítulo 1, do item 1 ao 4, por exemplo. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ter uma mensagem nesse livro que complementa, ajuda a entender aquele trecho que a gente leu. Então, o primeiro volume vai até a metade do Evangelho e o segundo volume é da metade para o fim. Tem o livro físico, tem livro online também, aqueles PDFs, né, que dá para baixar também. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de usar esse livro no meu Evangelho, para complementar a leitura do Evangelho. E uma outra coisa que eu até acabei não falando aqui, quando alguém for recomendar o Evangelho no lar para alguém que não seja espírita, a pessoa pode usar a Bíblia, por exemplo, sem problema nenhum. Ou nós mesmos, nós espíritas, podemos usar a Bíblia, qual o problema? Afinal de contas, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Trechos da Bíblia explicados à luz da doutrina espírita. Então, quem quiser ler a própria Bíblia, sem problema nenhum. Eu já ouvi alguns companheiros espíritas dizer, não, o espírita não pode ler a Bíblia. Então, os absurdos que a gente ouve, que, enfim, tem que ficar quieto para não falar besteira. Bom, falei sobre o Evangelho, falei sobre como fazer. Não gosto muito dessa palavra, mas vou dar aqui meu momento de testemunho, como eu comecei a fazer o Evangelho na minha casa. Comecei a frequentar centros espíritas em 95, eu e meu pai. E toda semana tinha uma pessoa lá que falava sobre o Evangelho no lar. Toda semana, batia naquela tecla. Evangelho no lar, Evangelho no lar. Bom, chegou um pouco menos de um ano depois que a gente começou a frequentar o centro, falei para o meu pai, vamos fazer o Evangelho em casa. Na época, minha avó, que ainda estava encarnada, já não gostava muito que eu fosse no centro espírita. Fazer Evangelho no lar, então, nem pensar. Começamos a fazer Evangelho. Eu, meu pai e essa cachorrinha aqui. Esse aqui sou eu, tá? Alguns anos atrás era diferente, digamos assim. Meu pai também não tinha cabelo branco. Meu pai é esse aqui que está aqui, ó, não tinha tanto cabelo branco. Bom, começamos a fazer Evangelho, nós 3. Eu, meu pai e a cachorrinha. Num quartinho bem aqui, ó, bem aqui ao lado. Como a gente não tinha tanto entendimento da doutrina, a gente só pegava o Evangelho e ficava lendo. Ficava 1 hora lendo. E lia. Aí um belo dia, passou acho que quase um ano, minha avó, minha mãe, vamos fazer todo mundo junto aqui dentro de casa. E aí começamos a fazer o Evangelho, todos juntos, pela persistência que nós tínhamos, de ir no centro espírita e fazer o Evangelho uma vez por semana em casa. Começamos nós 3, eu, meu pai e a cachorrinha. Qual o problema? Se não tivesse meu pai, ou se não tivesse eu, com certeza meu pai pegaria a cachorrinha e faria também, sem problema nenhum. Além desse benefício grandioso, que também a cachorrinha também se beneficiou, né, com o Evangelho no lar, essa aqui é filha daquela primeira lá, a neguinha. Também começou, né, nasceu em casa, essa nasceu literalmente em casa, e morreu em casa. Ela morreu, ela desencarnou, minutos depois a gente concluiu o nosso Evangelho no lar. A gente estava fazendo ali na copa, na cozinha, e ela estava deitadinha ali numa caminha dela, não sei se é exatamente nesse sofá, mas né, num local bem parecido. Quando a gente finalizou o Evangelho, a gente ouviu lá um gemido. Ela já estava bem idosa, bem velhinha, bem debilitada.
A gente ouviu lá um gemidinho dela, foi lá ver, ela estava partindo. Com certeza, partiu nos braços dos amigos espirituais. Então, até isso vale também para humanos. Às vezes a gente, quando faz orações por alguém que está doente, o primeiro pensamento que a gente tem é que a pessoa seja curada, o animalzinho seja curado. Às vezes o que ele precisa é se libertar do corpo físico. E o Evangelho no Lar tem esse benefício também, ajudar no desprendimento daqueles que já precisam partir, daqueles que já estão com a sua vidinha finalizando, seja um humano, seja um animalzinho. Para finalizar, o livro Desobsessão, de Chico Xavier, Valdo Vieira, Espírito André Luiz. Todo espírita precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, é aconselhável que se reúna com os familiares, com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Pelo menos uma vez por semana. Quer fazer mais de uma vez? Ótimo. Quer fazer todo dia? Melhor ainda. Sem problema. Mas pelo menos uma vez por semana. Escolha lá um dia, um horário, sei lá. Hoje é quarta-feira, quinta-feira, 8 da noite. Não vou sair de casa, ninguém vai na minha casa, não vai ter nenhum compromisso, nada que nenhum atrativo fora, nenhum atrativo externo. Toda quinta-feira, por exemplo, 8 da noite, faz lá o Evangelho. Eu, por exemplo, faço o Evangelho no domingo, 8h30 da noite. Por quê? Eu gosto de futebol. Gosto de assistir futebol. Eu não vou fazer o Evangelho sábado à tarde ou domingo à tarde. Porque tem outra coisa para mim assistir, tem outra coisa para mim fazer. Eu escolho um domingo, que já é o final de noite, que eu não vou sair de casa, ninguém vai na minha casa. Um horário tranquilo, sossegado para mim. E assim com cada um de vocês. Quer fazer de manhã o Evangelho? Sem problema. Quer fazer de madrugada? Puxa, ninguém vai fazer comigo. Posso fazer no banheiro, Evangelho? Qual o problema de fazer no banheiro? Às vezes o banheiro é o único lugar que a pessoa vai ter um mínimo de tranquilidade, sossego ali, um mínimo de privacidade. Mas o mais importante é começar a fazer. Da forma que for, com quem for. Sozinho, materialmente falando, com um animalzinho junto, não importa. O mais importante é implementarmos o Evangelho da forma que for possível. E aí, essa figurinha aí, ó, para encerrar, o rapazinho ali, ó, já vai começar o Evangelho e eu vou ter que fazer sozinho de novo. E aí, no quadrinho seguinte, os espíritos ao lado dele, é o que ele pensa, porque sozinho ele não está. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Espero que, de alguma forma, alguma sementinha seja plantada, alguém que, de repente, queira refletir a respeito, né, de fazer ou não o Evangelho, por que é importante fazer o Evangelho. Espero que esses autores todos aí que foram citados aqui possam de alguma forma tocar o coração de vocês. O Roberto pediu para fazer a prece de encerramento, então vamos encerrar a noite de hoje. Mais uma vez agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais desta casa, que acolhe a cada um de nós. Que possamos, Senhor, receber nesse momento as bênçãos divinas, o amparo que cada um necessita. Que possamos compartilhar essas bênçãos com os nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles que convivem conosco no dia a dia. Que todos os trabalhadores desta casa sejam amparados e fortalecidos nas suas tarefas. Que os amigos espirituais que trabalham nesta casa também sejam abençoados e iluminados pelo nosso Pai Maior, para que continuem a amparar e iluminar todos os trabalhos que aqui são realizados. Que a nossa Mãe Maria Santíssima cubra com seu manto sagrado a cada um de nós na noite de hoje, para que possamos levar essas bênçãos e esse amparo até o nosso lar, que deve sempre ser sagrado. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Ótima noite a todos, obrigado pelo convite da casa mais uma vez.